Falando um pouquinho então, não só do sucesso do tratamento, mas das potenciais mazelas do tratamento. Duas coisas que os homens ficam com muito receio quando vão ser tratados. A primeira delas é a impotência. A impotência ela é frequente após um tratamento local com cirurgia ou radioterapia. E como que ela é tratada caso ela aconteça, caso ela se perpetue depois do tratamento local? Sem dúvida alguma, o temor da disfunção erétil, assim como da incontinência urinária, é a grande preocupação não só do doente, como também do médico que vai tratar esse indivíduo. Nós sabemos que algumas informações são muito importantes. Qual é o estado do indivíduo quando chega para a cirurgia? Se ele já apresenta, por exemplo, algum grau de disfunção erétil, se ele faz uso de drogas que auxiliam na manutenção de uma condição sexual ou não. E a idade do indivíduo? Nós sabemos que a disfunção... Hoje a cirurgia é muito padronizada. Hoje a cirurgia tem pontos clássicos e bem definidos com o intuito de preservar a função erétil. Mas nós sabemos que no indivíduo abaixo dos 60 anos, a chance de haver um prejuízo da função erétil gira em torno de 10 a 15%. Desde que se consiga seguir a técnica. Evidentemente, depende da doença. A terapêutica visa a cura do indivíduo. Então, depende do caso. Nós estamos falando, evidentemente, daquele indivíduo, como o Dr. Fernando mencionou, com doença restrita à próstata, em que você pode curá-lo da doença e deve seguir os preceitos para preservar a condição sexual, porque a doença está dentro da próstata. Não saiu da próstata, não está comprometendo os nervos que vão ser responsáveis pela ereção que correm ao redor da próstata. Então, a chance do indivíduo entre abaixo de 60 anos, que não tem antecedente, não tem história prévia de disfunção sexual, a chance de prejuízo da função sexual varia em torno de 15%. Quando o indivíduo tem mais de 60 anos, claro, o indivíduo tem mais idade, já tem chance de ter mais problema sexual que antecede mesmo a doença, essa chance sobe para algo em torno de 30%. E a radioterapia pode causar também impotência? A radioterapia tem as mesmas chances de acometer a parte sexual dos indivíduos, só que de uma forma diferente. A cirurgia, a ocorrência da disfunção ocorre no momento do tratamento, enquanto que a radioterapia, que é feito por um período mais longo, são 40 aplicações, que o indivíduo, por 30 a 40 dias de tratamento, a radiação ela continua o seu efeito após a aplicação propriamente dita. Então você vai observar que nos estudos a disfunção sexual acaba ao final do segundo ano nos níveis semelhantes ao procedimento cirúrgico. Naquele indivíduo mais jovem, a chance de uns 15%. No indivíduo mais idoso, as chances sobem para 30%, 40% ou até 60% nós estivermos falando de uma população mais idosa que precisa ser operada ou submetida a um tratamento radioterápico. Um outro ponto muito importante, que para muitos é até mais importante do que a disfunção sexual, é o risco de incontinência urinária, por se transformar em um problema social. Hoje em dia, a incontinência urinária, e a incontinência restrita, sem dúvida, à cirurgia. A radioterapia não ocorre a incontinência urinária. Pode, pela reação inflamatória causada pela radioterapia, o indivíduo pode apresentar alterações da micção, ou seja, uma certa urgência, um ardor para urinar, um intervalo mais curto, mas não incontinência. Isso fica restrito, infelizmente, ainda à cirurgia. Hoje, a chance do indivíduo ter uma incontinência urinária, naqueles casos, voltamos a repetir, que a doença está restrita à próstata, que a cirurgia pode seguir os preceitos da técnica, e ela oscila algo em torno de 1 a 3% de casos de dificuldade de controlar a urina que vai atrapalhar socialmente aqueles indivíduos. Então, só nós não podemos esquecer que nós estamos tratando de uma doença que é um câncer e que nós temos que jogar tudo na balança.
a idade do indivíduo, a condição do indivíduo, o objetivo maior que deve ser a cura. Evidentemente, como o Fernando mencionou, a cura não deve levar a uma agressão maior do que a própria doença. Então hoje, nos dias de hoje, com a padronização da técnica, com os conhecimentos da radioterapia, você consegue curar esses indivíduos associando-se uma baixa morbidade pelos procedimentos, quer seja cirúrgico ou radioterápico. E como você mesmo mencionou, dependendo do doente, dependendo da condição, e por isso existe hoje um enfoque multidisciplinar no atendimento desses indivíduos que têm a doença prostática, ele acaba ouvindo a opinião de um oncologista clínico, de um cirurgião urologista ou de um radioterapeuta. E por vezes, todos nós sentamos ao redor da mesa e discutimos um caso e tentamos procurar escolher a melhor forma terapêutica para aquele indivíduo específico. Dr. William, a impotência, como a gente comentou, é um problema bastante temido pelos homens. Em linhas gerais, quais são os tratamentos para vencer esse problema? Muito importante nós entendermos que, quando falamos em disfunção sexual, entender bem o que é a atividade sexual. O indivíduo, para ter uma relação completa, ele precisa ter a ereção. O que fica, e depois ele vai ter, no momento seguinte, como parte da função sexual, o orgasmo, ou seja, o fato do indivíduo alcançar o seu êxtase. São dois momentos. A cirurgia, o que ela faz, ou a radioterapia? Ela pode prejudicar a capacidade do indivíduo a alcançar a ereção. Existem drogas, que são as drogas conhecidas por todos, e que são favorecedores da ereção. São drogas que permitem àquele indivíduo obter a ereção para o passo seguinte, que é a ejaculação, ou seja, o orgasmo. O indivíduo, para ter orgasmos, não precisa ter uma ereção. O indivíduo pode ter orgasmo mesmo sem ereção. Evidentemente que o indivíduo quer ter ereção para ter a penetração e assim poder ter um contato íntimo com a sua parceira. E assim se realizar, assim como realizar a ela. O tratamento são drogas que esses indivíduos fazem uso, que são os conhecidos por todos, é o Viagra, Levitra, Cialis. São drogas que têm uma capacidade de permitir o indivíduo se preparar para a fase 2, que é a fase do orgasmo. Ou seja, são drogas que esses indivíduos, algo em torno de 60% a 70% deles respondem, permitem ter uma ereção para alcançar o orgasmo. Evidentemente que aí nós podemos entender o que significa naqueles casos especiais em que se opta pela colocação de uma prótese peniana. Ou seja, aquele indivíduo que já se esperou 1, 2 anos da cirurgia e não responde mais às drogas via oral, em que você usa o artifício de permiti-lo, capacitá-lo a ter a penetração para obter de uma forma mais harmoniosa a ejaculação e satisfazer a sua companheira. Então, a atividade sexual, ela tem uma ereção e tem um orgasmo. A cirurgia prejudica a capacidade de ter a ereção para permitir a penetração. E vale lembrar, o indivíduo que é operado da próstata, ele tem um orgasmo, uma sensação normal. O que não vai acontecer, isso é uma coisa que precisa ser mencionado ao doente antes, é a eliminação do ejaculado. Uma vez que a cirurgia, por exemplo, remove a próstata, e na próstata é onde é produzido 80% a 90% do líquido que é eliminado ou emitido quando dá ejaculação. Então o prazer existe, a sensação existe, mas não é eliminado o sêmen. O que a gente chama de ejaculação seca. Exatamente, doutor Fernando, é a ejaculação seca.